Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago Perdigão e hoje trouxe para vocês um tema interno a um artigo que escrevi chamado, conforme podem ver na tela, Estética e Criatividade. Deste artigo eu já tratei aí 2 pontos, tá, em vídeos passados. Para quem não viu, aí faço, recomendo aí, o acesso aos vídeos, para quem tiver interesse. E aqui hoje vamos tratar então do terceiro ponto interno a este artigo, com fragmentos e daí em diante, sobre filosofia da arte, filosofia da música. E este artigo completo também deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo, já que aqui abordarei apenas pontos isolados. Então vou deixar aí o link na descrição do vídeo. Então vamos lá, para esse ponto 3, tá pessoal? Separei também algumas digressões, então eu vou fazer a leitura aqui e fazer alguns comentários sobre uma questão que eu julgo importante, que é a tomada de consciência aí do artista sobre o que ele imita, e em relação com a sua ambição também, no sentido de que a gente pode imitar tudo, mas nem sempre a gente vai ter, por exemplo, tempo para imitar tudo. Nem sempre a gente vai ter energia para imitar tudo. E essa imitação ela vai desde a nossa formação, a gente se forma como artista, se a gente pensar bem, seja você músico, artista plástico, qualquer outra área, você vai imitar em parte o que os predecessores fizeram, ainda que seja uma técnica isolada ou alguma coisa, a gente nunca vai partir do zero. Só que esta imitação, vamos colocar assim, ela vai se estendendo durante a vida também. Não necessariamente você vai imitar o outro no sentido de uma imitação plena, tipo fazer uma coisa igualzinha, não, mas muitas vezes você vai usar um conceito que você viu de dentro do artista, você está fazendo uma imitação, no sentido aristotélico, da imitação, certo? Então o Aristóteles, para quem não sabe, já dentro da sua poética, ele já tratava do conceito de imitação em arte. Para quem não sabe aí sobre isso, eu tenho um vídeo aí no canal sobre a poética do Aristóteles, onde eu trato isso. E tem outros vídeos no canal também onde eu abordo um pouco esse conceito de imitação. Tá? Então, eu aprofundo este conceito, a gente não tem que tomar ele como uma imitação no sentido de uma imitação barata, Ou seja, alguém que simplesmente vê uma coisa e imita igualzinho. Não, a gente trata isso dentro da estética ou da poética, essa imitação vai ter uma profundidade maior, geralmente vai ser uma imitação variada, não vai ser uma imitação óbvia das coisas, E o artista também ele pode imitar a si mesmo. Se a gente pensar bem, muitos artistas desenvolvem uma linguagem própria, por quê? Porque eles estão, antes de tudo, imitando ou conceitos próprios ou questões técnicas dentro da arte próprias. Então, ele muitas vezes está variando aquela mesma técnica que ele criou. Então, ele está imitando a si próprio. Então, ele nunca está fugindo da imitação. A gente não consegue fugir completamente da imitação, certo? Mesmo dentro da originalidade. Então, dito isso, vou aí ler para vocês o fragmento e depois comentar mais um pouco. Poucos são aqueles que conseguem se limitar em suas necessidades imitativas, a fim de obterem foco apenas naquilo que lhes é mais próprio. Ou seja, aqui eu estou colocando essa questão já mesmo do artista, durante ali os seus processos. Ou seja, que poucos são os que conseguem se limitar em suas necessidades imitativas. Ou seja, muitas vezes a gente quer imitar mais do que a gente consegue. É difícil se limitar nesse sentido, a fim de obterem focos apenas naquilo que lhe é mais próprio, ou seja, justamente a incapacidade do foco. Então eu continuo. O artista aprende desde sempre a imitar seus predecessores, que é um pouco do que eu já tinha dito. E isso pode confundir sua ambição. Emular artistas distintos e gêneros artísticos vários pode lhe ser tentador, na medida em que lhe traz desafios. Isso é uma coisa interessante se pensar, no sentido de que a gente quer imitar, ou pelo menos a gente muitas vezes, para aprender, para desenvolver, para evoluir, a gente tem que fazer imitações de coisas muito diversas, muitas vezes, certo? E, inclusive, pode ser tentador o fato de a gente tentar imitar linguagens distintas, pontos dentro de linguagens diversas e daí em diante, Ou seja, tem tudo a ver com até onde vai a ambição do próprio artista, É tentador tentar imitar coisas diversas, Por exemplo, um músico, ele imitar gêneros de música diversos. Para um compositor de concerto, ele imitar tanto estéticas talvez antigas quanto estéticas modernas. Tem influência de um compositor, de outro, daí em diante. O mesmo vale para um artista plástico, por exemplo. Ou seja, imitar, trazer ali, conseguir emular técnicas de
desde o chiaroscuro lá do Renascimento até uma técnica de Polanyi, de artistas né, do século 21, 20, 21. Né? Então, né, quanto maior essa ambição, mais você também vai ter uma gama gigantesca de coisas para aprender. Né? Então, é nesse sentido, né, que está a ambição do artista também, de como ele vai limitar isso, porque no fundo é impossível a gente limitar tudo. Certo? E eu continuo. Por outro lado, o caminho a percorrer aí é maior e, portanto, mais facilmente poderá se perder. Então, esse é o perigo também da tentação da imitação múltipla, certo? Que é essa questão de que você pode se perder ali dentro. Por quê? Porque é um caminho imenso, né? Imaginem quantos artistas, quantas estéticas poéticas existem, né? E aí eu continuo. Por esses motivos, a limitação da ambição é tão importante quanto uma capacidade de imitação focada, que a longo prazo pode propiciar uma maior capacidade de foco em si e naquilo que lhe é mais peculiar e que está em maior consonância com o seu talento específico. Então aqui tem várias questões, né? Então, primeiramente ali, como eu escrevo, né? Por esse motivo, a limitação da ambição é tão importante quanto uma capacidade de imitação focada. Então, quer dizer, a limitação desta ambição, não de qualquer ambição, desta ambição propriamente, né? Que eu estou colocando aí, que é a ambição da imitação geral, né? Então, existe uma importância nisso, né? Tanto quanto né, é importante também o que? Uma capacidade de imitação focada. Ou seja, é interessante que você limite esta ambição para uma imitação muito diversa, né, justamente para você conseguir o que, por outro lado, aumentar essa capacidade de uma imitação focada. Ou seja, você conseguir, não, isso aqui eu vou trabalhar mesmo, isso aqui eu vou tentar emular em algum sentido, né, para eu depois descobrir coisas minhas próprias ali dentro e que eu posso trazer para minha arte daí em diante. Né? Então, quer dizer, uma imitação focada, né, que é diferente de uma imitação de muitas coisas simultâneas ou pelas quais você facilmente vai poder se perder. Né? Então eu continuo, que a longo prazo pode propiciar uma maior capacidade de foco em si. O que é esse foco em si? É muitas vezes aí aquele que já descobriu coisas próprias no sentido de estético, né? Ou seja, coisas que realmente o agradam, coisas que já são próprias ali da sua arte, né? Do que você está criando e daí em diante, você consegue focar em si mesmo e expandir esses pontos seus. Então esses pontos que você já trouxe para si, né? Já descobriu que são mais interessantes para você foca na imitação e variação deles. Para o quê? Você desenvolver uma linguagem mais própria a partir disso. Né? Mas, claro, isso já vai ser para um artista um pouco mais avançado que já descobriu essas coisas. Se você é um artista que não descobriu ainda essas coisas que você pode focar para criar uma arte própria, né? Você vai ter que emular mais coisas distintas até conseguir descobrir isso aí. Não apenas emular, né? Mas, obviamente, você vai ter que ter um foco também para, às vezes, não apenas imitar outros e a partir deles conseguir, mas também conseguir olhar e analisar o que você já fez. E muitas vezes ali já está o germe de uma coisa que pode ali ser expandida, né? Então esse germe que você tem como uma novidade talvez sua e você não percebeu ainda. E então você também vai, uma vez que descobriu isso, você vai imitar esse germe, né? Digamos assim, vai expandir ele, variar ele até você chegar a outras conclusões, né? Mais interessantes esteticamente. E eu continuo. E naquilo que lhe é mais peculiar e que está em consonância com o seu talento específico. Então, essa questão de uma consonância com talento específico é importante também. Por quê? Porque muitas vezes a nossa ambição vai muito além do nosso talento. Né? Isso tem uma coisa boa? Sim, pode ter. Porque não necessariamente a gente tem que ser um refém do talento. Mas muitas vezes aquilo que está mais em consonância com o nosso talento, a gente vai conseguir fazer de uma forma mais facilitada. Então, você vai perder menos tempo e energia, muitas vezes, né? Que são coisas importantes aí para quem está num processo criativo, né? Então é importante observar isso também. O que tem mais a ver com o meu talento específico do que outras coisas que não tem. Então você muitas vezes vai deixar de lado a ambição por essas coisas que estão muito além e focar naquilo que você pode realmente ali, desenvolver, né? Ou seja, que você tem força própria, digamos assim, para desenvolver. Não adianta nada de tentar criar uma coisa que a gente sabe que a gente nunca vai conseguir acabar ou terminar, ou etc. Né? Então, basicamente é isso, né? Focar também no que você é capaz. Né?
Isso é importante para o artista em geral. Beleza, pessoal? Então é este trecho que eu queria trabalhar um pouquinho com vocês, né? Não é ideia aprofundar tanto, né? Fazer um vídeo muito longo, mas sim, né? Passar aí pelas generalidades dos assuntos que acredito que são importantes aí para os artistas em geral e para quem é interessado também, né? Por essa área de estética, poética e daí em diante, né? Então, trabalhar um pouco este ponto aí que eu tento aprofundar, né, em alguns vídeos. Essa questão, por exemplo, da imitação eu já aprofundei em outros vídeos, mas aqui eu trouxe segundo uma perspectiva um pouco diferente, né, que é essa questão da limitação, da ambição do artista, do foco em determinados pontos, né, e daí em diante. Ok? Então eu vou deixar aí mais uma vez o link para o artigo completo para quem quiser fazer a leitura de outros pontos. Então, por hoje é isso, pessoal, e um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo.